Fala, gladiadores do Arena Fractal. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vai assistir esse vídeo. Tudo certo com vocês? Opa, belezinha? Vamos que vamos, hein? Vamos aqui dar uma estudada aqui, o que aconteceu no mini dólar no dia de quinta-feira, 6 de outubro. Vamos lá? Gente, né, vamos trabalhar o que foi ocorrido no movimento em si, né? Digamos assim, o que aconteceu durante o dia, certo? Por estar fixo, por ser já algo já acontecido, vou aqui ensinar tanto como você vai fazer leitura gráfica, tá? Porque independente dos haters falar do que já aconteceu é fácil, é porque o hater está com bastante tempo para perder esse tempo, né? De vir em vídeos alheios e falar dessa questão que falar de vídeo de trade já é acontecido é fácil. Mas me diz uma coisa, para quem precisa aprender, iniciar, olhar o gráfico, não é necessário que ele esteja parado para aprender a buscar o que precisa ser estudado? Então, não me venha com churumelas, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é para quem precisa aprender a ler o gráfico, não é só porque passou o dia e a pessoa vai falar do que aconteceu. Tipo, é óbvio que depois vou falar do que aconteceu, mas já aconteceu. Então, quem precisa aprender a olhar gráfico vai estar comigo até o final do vídeo. Quem não precisa, quem é hater, não é? Vá assistir Netflix, que ele vai ganhar muito mais. Isso aí. Fora a alfinetada, vamos que vamos. A abertura do dia. A abertura do dia no mini dólar, a partir desse movimento aqui, né? Então, quando ele fez esse suporte, a abertura foi o seguinte: ele fez uma continuidade. Essa continuidade fechou acima, deu retração de rompimento e possivelmente uma continuidade. Por que, Cris, a continuidade? Porque a intenção principal é de romper topo, fazer pullback, continuidade, não é? Beleza. O que aconteceu logo em seguida? Logo em seguida, porque se você for iniciante e não aprender isso aqui, leitura de candle a candle, você não vai passar de fase. Então, se você não vai passar de fase para olhar os movimentos maiores, você não está ainda pronto para iniciar. Gráfico parado é estudo também. Vamos lá. Falhou porque após o pullback ele fechou falhando a continuidade da alta. Ele falhou mantendo essa região, ele falhou o candle 1, né? E ele falhou o movimento de continuidade de alta, gente. Como é falhar? Ele devolveu. Se aqui ele veio fazer teste de pullback, este candle, o outro, no caso, não deu fechamento para cima, porque não existe o termo deveria, é o formato do candle. Então, o candle que ia dar continuidade, ele deu foi falha primeiramente. Ou seja, a gente tem uma falha engolfando 50% da abertura do dia, fechamento abaixo, e aí a gente trabalha já então abaixo, já olhando para onde? Rompimento desse fundo, busca do gatilho e ficar atento ao alinhamento, região como suporte. A partir daqui, formato do candle nesse ponto, para vir buscar o fundo. Vamos começar dali de cima. Deixa eu pegar aqui a Fibo. Espera aí que eu vou só mudar a cor aqui, que ela tá não uma cor ruim. Aqui, ó, estou comentando deste ponto. Vamos lá. Então, fez a falha, né? Mesmo que ficou aqui, o que importa é que fez a falha. Aqui deu retração nesses pontos, retração nos 50% e fez rompimento de fundo, continuidade, ou seja, fechou abaixo do gatilho, né? Abaixo do gatilho, candle de força de baixa, e então o que que a gente tem? Tem uma sequência de baixa. Qual é a região que a gente tem? Deixa eu puxar, mudar a fibra. Aqui, se aqui é minha máxima, e o movimento anterior que a gente tinha era esse,
Daqui, que ele rompeu, fez a falha, rompeu, veio 50. Depois vem esse fundo aqui, que teve 50, que gerou a falha, formato de candle, confirmado com a continuidade. E vem o fundo, vamos lá, puxar, e vem o fundo, você pode ir puxando aqui, mas vamos lá, vem o fundo do dia, tá cá embaixo, né? O que a gente tem? A gente tem uma sequência de alta, presta atenção nesse detalhe que eu estou dando para você gratuitamente, só para você deixar o like, compartilhar com os amigos e participar dos nossos grupos. Por que não aproveita, né? Vamos fazer isso. Compartilhar do meu grupo, participar lá do Instagram, né, Arena Fractal, e você já ganha essa preciosidade, essa joia rara aqui, que é saber dessa leitura. Eu tenho uma falha de topo de continuidade, não é? Então, quando ele falha, ele me traz até os 50. Aqui, a partir desses 50, o suporte foi respeitado, a baixa, candle de força e uma continuidade. A continuidade veio até onde? Veio até finalizar, ó. Olha só isso aqui. Cadê, né? Olha só isso aqui, ó. Veja bem. Aqui, vamos lá. Aqui era um suportão. Vou puxar um negócio aí para vocês, um retângulo aqui. Eu estou trabalhando aqui, né? Digamos assim, o dia veio e ficou aqui. Brigou, brigou, brigou e fez um rompimento. Quem é o suporte agora, né? Se ele brigou aqui tudo era resistência quando estava aqui, ó, debaixo desse candle, e depois virou suporte, né? Fez rompimento dele aqui, momentaneamente, quando vai nos dar alvo, de cima para baixo, momentaneamente, ele é suporte. Então, ele é uma região de suporte. Isso aqui se torna uma região de suporte. Certo? Eu tenho mais vídeos anteriores aí, bem mais antigos, aí, que falam da questão da região e não só da pontinha do pavio. Beleza? Tranquilo. Aqui na região, ele veio, estruturou, falhando com o candle 9. Falhou o quê, Cris? Falhou a continuidade, porque ele fez isso aqui, ó, depois de um pullback. Aí depois ele fechou verde para dentro. Esse aqui, verde, Ariel, de alta, mas por que Ariel de alta só com o pullback de venda? Porque é o seguinte, eu estou com essa estrutura todinha de baixa, perdão. E aí ele vai me dar esse candle aqui. O que é que eu tenho que procurar para trás? Eu tenho que procurar a minha resistência atual, primária, ou seja, a resistência primária, voltando com este rompimento aqui, a resistência primária, depois que ele passa, é o gatilho, é os rompimentos que ele fez. Ele passou daqui, naquela hora a gente não estava olhando se aqui ia ficar como suporte, a gente não olhou aqui que ia ficar como suporte. Então, quando ele veio como alvo primário, a gente tem um rompimento, né? Então, a gente vai ficar de olho aqui. Ele fechou rente, mas ele já tinha dado uma passadinha dele para cá para testar esses pontos aqui, certo? Agora, você pode até procurar a FIBO aqui, mas vai encontrar a FIBO de 50%? Vamos lá. Não, não chegou. Então, se ele não chegou, mas travou, deixa eu botar lá. Ele não chegou nos 50%, mas já logo deu uma emissão de baixa, é porque os 50%, antes de chegar nele, a gente tem uma barreira aqui, tá? Se a gente tem a barreira aí, é a volta do preço, né? Antes de tocar ou fechamentos para cima, tá? Então, a gente não fica aí posicionado esperando uma possível recuo, né? A gente prefere esperar a continuidade da baixa. Só que daqui mesmo ele não fez estrutura para cima, não deu alvo nos 50 e nem fechamentos acima. Ele simplesmente continuou a venda. Seria o quê? A intenção de novamente passar desse ponto, tá? Quando ele não passou desse ponto, ou seja, fechou um candle
vermelhão de baixa, mas não passou desse ponto, aí a gente tem nova máxima, que é aquele gatilho ali, tá? Fibo de baixa, mas agora a gente tem só do última movimentação, né? Essa última movimentação aqui, certo? A gente vai trabalhar ela. Olha o que aconteceu aqui. Voltou, desceu, sai da frente aí, trem. Peraí, tirei. Aí ele vai e falha este fundo. Este fundo agora é o relevante, porque foi o fundo, né, feito do dia, que ele pega e devolve, tá beleza, gente? Ele devolve este fundo por quê? Devido ao pullback de venda, ele faz assim, entra, deu positivo 50% de baixa, pode ver que ele está aqui, ó, no 50%, aí o próximo vai e faz isso aqui, né? Ele fez esse movimento? Não, eu já estou aqui nessa leitura, tá? Eu já estou nessa leitura de volta do preço aqui, ó. Né? 50%, foi lá, testou até mais, mas fechou aqui abaixo, fechou nos 50%, foi tentar fazer o movimento de baixa. Mas só que a gente, no suporte, essa sequência, vamos estar aqui, ó, caçando o quê? Caçando a falha de fundo. Por quê? Porque o movimento de baixa em uma região de suporte, ele foi tentado romper. Esse candle 12 fechou dentro. Mas, Cris, mas é o pullback. Eu estou aproveitando um pullback que pode me dar uma boa movimentação de alta devido à falha de fundo, tá? Aí ele fica mais garantido quando ele fazer o quê? Quando ele vier para aqui para cima, tá? Enquanto está aqui abaixo, você está comprado, né? Mas com a intenção primária aqui, porque lembra que o 50% não foi testado, e aqui está formando praticamente para a gente, em desenho mais, bem mais feinho, um 50% de alta. Perdão, ele está fazendo um fundo duplo micro. Observe que eu quase não falo nesse fundo duplo micro, mas ele está aqui. Ele é vivido, ele é visto e ele é vivenciado. Você tem que só ter esse entendimento de leitura, porque isso aqui, no 1 minuto, é um fundo duplo. Então, quando você não está vendo por esse ângulo, você vai estar vendo pelo macro, ou pelo micro. Desculpa, gente. A gente falei tanto em macro hoje que está enviesado aqui. Aí tá, beleza. Quando ele faz esse rompimento, quando ele vem com a intenção, né, que deu o rompimento, fechou acima, ó, e aí quando esse pullback que veio entrou para cá e deu fechamento acima, dando continuidade, ó, era com a primeira intenção de fazer esse topo aqui. Quando ele passa daí, o que é que eu volto? Ó, você aprender a voltar a FIBO. Se essa aqui é a minha última movimentação, para onde eu volto minha FIBO quando ele ganha? Eu passo ela para cá. Não, porque senão você vai ficar vendo só compra, porque você vai ficar vendo isso aqui, ó. Um exemplo, você vai estar vendo isso aqui, ó. Aqui para subir, certo? E aí, o que que acontece? Quando chega aqui, ó, você compra. E o que que ele acontece? Ele despenca. Por quê? Vamos lá, por quê? Porque você está nessa pernada. Depois que fez essa movimentação de alta aqui, você está nessa pernada agora, ó. Ah, agora entendi. Aquele 50 que não foi testado, aquela hora que ficou travado aqui nesse ponto, ele fez a movimentação de baixa. Quando ele fez esse fundo duplo, ele me levou para os 50. Esse 50 aqui, presta atenção no que eu estou falando agora, né? Para fazer igual o João Kleber, para tudo e presta atenção no que eu estou falando agora. Esse 50 aqui, com um fechamento acima deste ponto, ele tem quem para cima ainda? Ele tem essa barra aqui, lisa, setup da Cris, liso, com um gatilho aqui. Ou seja, cuidado de você bater venda aqui, porque ele fechou para cima, né? Foi lá, ó, foi logo, lógico que ele foi já passando daqui, dando alvo lá e depois com fechamento. Mas olha só, ele fechou acima disso aqui. Ou seja, gente, ele veio, passou liso e o candle base aqui estava liso até chegar no gatilho. Esse gatilho é o nosso rompimento, velho. Presta atenção. Aqui é o nosso rompimento. Então, ele fez essa movimentação,
fundo duplo, jogou aqui para o rompimento, fez 50%, trabalhou acima dos 50% e esse candle aqui devolveu, né? Aí você está vendo o quê? Eu estou vendo essa movimentação aqui, a ida por 50 e esse candle ficou abaixo dos 50%. Ou seja, a gente vai trabalhar quem agora? A gente vai trabalhar o suporte, porque essa pernada aqui, quando o suporte foi travado e ele veio para cá para de baixo, a gente vai trabalhar os rompimentos de fundo, a vinda para o fundo, a intenção de fazer rompimento de fundo, as três opções, né? Então, ele veio, literalmente, veio diretão, pô, aqui, bateu, rompeu esse fundo aqui, chegou aqui nas mínimas e depois veio, encolheu e fechou dentro. Violinou e fechou dentro, que é a palavra do pessoal que gosta aí. Violinou, fechou dentro, aqui, corpo, e aqui aquele fundinho anterior. E aí, pronto, ele fez o movimento aqui, fechou dentro, e agora quem está bem aqui? Vocês conhecem? Uhum. Kendariel. Aquele Kendariel que você pega por ele estar com força vendedora e debaixo dos 50%, você ainda vê a venda, visualiza a movimentação de venda para fazer rompimento de suporte novamente, lógico, mas ele fechou aonde? Fechou negando mais uma vez. Aqui ficou bem intenso as entradas, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ele ficou intenso as entradas. Ele fechou mais um candle Ariel, mas respeitando essa zona de gatilho, o 50% menor agora. Vamos passar para o 50% menor? Qual seria esse menor, Cris? Olha, gente, a gente estava nesse movimento, depois a gente pensou nesse movimento, jogou para cima, jogou para o 50% maior, 50% da perna de baixo, e agora a gente vai trabalhar essa aqui, ó. Aqui, ó, porque aqui agora a gente tem novo topo, lembra? Aqui é para quem é iniciantão mesmo. Olha aqui, ó, novo topo. Tá belezinha? Certo? Esse novo topo aqui, ó, ele tem 50%. Ai, Cris, mas e agora? Fechou abaixo, por isso e aí você disse que dá compra, fechou abaixo e ele depois ele subiu, mas você fez o quê, gente? Ele tá debaixo dos 50% aqui dessa pernada, deu esse candle Ariel, mas olha isso aqui. Você tá vendo esse pavio aqui, não é nada, não? Pois olha aqui para ele. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, só para a gente medir esse pavio. Daqui onde ele deixou o corpo debaixo dos 50%. Olha aí, só uma bagatela de 8 pontos no mini dólar. Tá pouco para você? Se for pouco, tá de entrar comprado por aqui mesmo e esperar ele vir passar calor, te passar calor, né? Certo? Então, quando ele te passar calor aí, então você já entendeu que eu ia parar de sucesso. Mas ele fechou dentro, veio violinar as mínimas, não ficou, e quando ele começou a recolher nesses pontos aqui, ele foi dando indício de que está respeitando a alta. Ou seja, se toda essa intenção de romper fundo aqui não aconteceu, não confirmou, então vamos sim ter a movimentação de alta. Para onde? Se eu tenho esse movimento atual, o preço tendeu a ficar debaixo e não ficou, qual é o topo que eu tenho que ser rompido depois que ele faz essa brincadeira aqui do suporte com nós? Hein? Quando ele faz essa intenção, ó, aqui tem a barreirazinha que a gente tem intenção de alta aí, né? Quando ele faz isso com a gente vai dizer aonde eu quero esse topo aqui para ir embora, para subir, né? Ele pega e faz o rompimento. Beleza, fecha acima, vem no pullback de fecho de rompimento dentro, faz mais um candle de continuidade e vem para os gatilhos aqui, para as máximas, certo? Agora a gente tem a nova onda, não tem? Tem. Não é o topo lá, porque ainda não foi rompido, só está sendo testado. O que é rompido e testado? A diferença aqui, para quem não sabe. Testado é ficar aqui no ponto. Rompido é passar. Passar e depois ficar abaixo. Ah, só testou. Testou é aqui, ó. Está testando o topo. O resto é pavio. Romper, sobe e faz rompimento. Romper e violinar, deixa pavio igual esse aqui. Violinar é isso. Violinar é isso aqui.
Violinar é esse candle aqui, ó. Esse fundinho, esse pavio. Isso que é violinar, porque ele tá vermelhão. Tá descendo, 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 aí ele vai e fecha aqui para cima. Isso é um violinar, tá? Ele já, na descida que ele estava, ele desconsidera o movimento e já retorna com você na movimentação. Aí fez o quê? Nova onda, estrutura, nova onda, a gente vai procurar. Calma aí, que eu estou pegando o trem errado aqui. Caramba, gente, quero pegar. Ah, soltou. Pronto. Ó, novo topinho aqui até então, porque que lá não foi rompido ainda. Eu quero saber, dentro desse movimento atual, a mínima do próprio candle, porque ele teve uma barra de força forte, o nível que ele foi rompido, né? Ó, ele rompeu aqui, não rompeu? Ele rompeu os gatilhinhos, rompeu? Ele fez a onda, fez topo novo, fez um pullback, o pullback veio novamente a falhar, veio aqui no fechamento do candle, que deu a impulsão, né? Veio no fechamento, ficou aqui acima, ó. Fica observando aqui nesses pontos, ó. Ele fechou, fez nova máxima. Esse aqui era o candle que passou dessa máxima, certo? Olha esse segredinho bem aqui, bem limpinho para vocês. Vou tirar até a fibra, que é para vocês ficarem apaixonados por esse aprendizado aqui. Merece o like, merece compartilhar e merece você estar inscrito no canal, certo? Ó, movimento, topinho, rompimento do candle anterior, o back na região, fechamento acima, ó. Fechamento acima. Olha só, quando deu essa barra vendedora aqui, ó, essa com essa, pode ver que esse candle Ariel jogou no 50% dele, ainda fechou dentro desse ponto. O que que eu estou aqui, o que que eu estou aqui pensando, eu, trader profissional, né, do Arena Fractal, do método que tem aqui aplicado, e eu aplico junto com vocês quando está acontecendo lá no pregão do dia. Ele faz o back em cima do rompimento, mas não faz o quê? Eu até ouvi a vozinha do pessoal falando. Não faz fundo novo. Se ele não faz fundo novo, esse ponto aqui, ó, é o nosso suporte novamente, ok? Quando ele não faz fundo novo, esse suporte aqui segura, aí sim ele faz o topo novo. Ele faz mais um candle de força compradora e enfim, rompe o topo, o último topo, o topo da abertura do dia, digamos assim, né? Ok? Então, aqui eu finalizo a movimentação de alta. Eu finalizo porque ele forma para mim um segmento, ele forma a continuidade. Ou seja, ele vem, falha, ó, volta com o pullback, fica acima, tenta romper topo, não rompe, fica dentro. Esse aqui tenta romper fundo e fica aqui acima. O que que eu tenho como parâmetro? Este rompimento. Este rompimento aqui, que é chave, que é o Kendall Coringa, né? No caso, gente, eu estou falando para esse movimento, tá? O Kendall Coringa para a região atual, para o rompimento que ele fez, pela falha de fundo, por ter respeitado o suporte e pela intenção de romper topo. Então, eu tenho três situações, ou até mais. Vamos ver, três. O topo aqui, que não tinha sido rompido, o suporte que veio testado novamente, né? Ele fez esses testes aqui, ó, com esses três candles aqui, ele veio novamente fazer suporte e, em seguida, os pullbacks em cima de um rompimento. Olha só, isso aqui, quando você estiver vendo o pavio, gente, quando ele estiver acontecendo lá no pregão do dia, ele vai estar vermelho, depois fecha dentro. Esse aqui vai estar vermelho, depois fecha dentro. Isso aqui vai tentar subir, fazer topo, depois fecha dentro. E, em seguida, esse aqui só vai na metade do candle aí de alta, depois tenta romper fundo e fecha dentro. O que que eu preciso saber desse movimento até então? Você precisa saber desenhar. Pega isso aqui, daqui, pega daqui para cá, ou você printa isso aqui, né? E chega aqui e fala aqui, ó, aqui é o último rompimento, isso aqui é um candle que deu a alta, depois é o rompimento desse, e o suporte, a movimentação de baixa, esse segurando esse suporte. Aí você vai olhar os candles seguintes,
porque logo que desse venda, ele não fez uma ignição, uma barra vendedora fazendo rompimento, ou seja, ele não saiu deste suporte. Esse suporte segura para fazer topo novo. Pronto. Isso aí vale ouro, é uma mina de ouro para você ter esse aprendizado. Ok? Isso aqui é literalmente uma super aula. Valorizem a pessoa que está ministrando isso para vocês e valoriza o conteúdo. Compartilha com quem está chegando, iniciantão, que caiu aí de paraquedas na sua vida, querendo aprender e perguntando como é que você está fazendo aí para aprender. Quem é que tem um vídeo legal, manda da gente aí para ele. Tá certo? Aí faz o rompimento, vem com um pullbackzinho logo em seguida, e depois vem nossa pequena falha sobre o candle anterior, sobre o topo anterior e sobre o rompimento aqui, ó, dessa máxima, sobre essa região, ele não tem falha confirmada, tá? Ele vem confirmar a falha quando ele fecha esse outro aqui. Ah, Cris, então eu não entro nessa região? Olha, essa região ele podia dar uma outra impulsão para cima aqui, né? Então, certo? Então, se você entra vendido, logo que você entra nesse aqui, quando ele fechar o demais, o outro, o próximo, o 31, tem que entrar para dentro do ponto. Ah, então eu vou considerar a falha quando esse outro 31 fechar? Sim, você considera sim, que eu não vou dar um setup errado para você de jeito nenhum. Você pega esse topo, você pega essa última movimentação, você vai pegar a falha que deu, a confirmação que fechou abaixo, a retração para vir fazer suporte. Por quê? Eu não me importo muito com este ponto aqui. O que eu me importo, o que eu vou ter, me dar mais importância é se ele confirma para mim desse formato, se ele vai trazer para mim até o suporte, que seria o fundo ou qualquer ponto aqui que depois ele viesse a falhar, mas primeiramente o suporte. O suporte aqui embaixo, porque ele falhou um topo nessa ocasião aí, depois que ele fez um rompimento. Fez o rompimento, falhou, jogou para baixo, fez pullback e veio buscar o suporte, fechando aqui abaixo e vindo nos gatilhos aqui. Tá belezinha? Bonitinho aí? Leu? Aprendeu? Beleza. Então, os gladiadores aqui da Arena Fractal vai estar agora tocando terror nas feras. Vamos que vamos. Aqui, no caso, né, respeitou. Isso aqui tem importância e relevância dos tempos maiores também. Segurou, né? Aqui a gente tem, ó, máxima, a mínima atual que finalizou os 50%, ignição de alta, né? Essa ignição de alta não deu venda, né? Deu alvo aqui, ó, perdão, deu alvo aqui justamente aquele candle, famosinho ali, e depois, em seguida, ele não deu nenhum candle vendedor, e sim um rompimento aqui. Ou seja, ele me deu um candle altista. Se esse candle altista passou dos 50%, posso até colocar uma figura para você. Aqui, para cá. Ele passou dos 50%. Olha para você ver quem passou, ó. Foi lá, aqui deu alvo aqui, né? Fechou, buscou suportinho e deu uma ignição de alta, candle Ariel de alta, em cima de uns 50%, jogou até o topo, fez topo novo, jogou lá para cima, fazendo novamente o rompimento. Ou seja, aqui não houve 50 de baixa e debaixo do movimento para descer, e sim fazer topo novo. E aí quebra, né? Quebra a movimentação de baixa atualmente. E sem falar que também o dia ficou lateral. Ou seja, se não acontecer a movimentação de baixa, ele jogou para o topo, fez nova falha, demorou um pouco para tentar romper suporte. O suporte atual é esse. Bora lá fazer a leitura mais rapidamente aqui, que eu quero deixar aqui a sexta-feira mais adiantada, tá? Para sexta-feira. Topo, falhou novamente, ó.
depois do topo lá em cima, jogou para baixo. Esse tipo de falha aqui, ele já falha no primeiro. Deixa eu te explicar, gente. Olha só o que eu vou falar para vocês aqui. A riqueza de detalhe que eu vou falar para vocês aqui. Com essa aqui, vocês não vão estar engasgados com mais nada. Espero que não. E depois saiba usar né, com humildade o que eu venho passando para vocês aqui, dia após dia. Ele fez um candle de alta e logo ele fez máxima, né? Essa máxima era um candle verde que estava subindo. E ele já falhou, literalmente, porque o suporte, veja bem o que eu vou falar para vocês aqui. O suporte antes estava aqui, ó. Fechamento, ele veio bater aqui e falhou, certo? Aqui, ó, o suporte mesmo está dentro do movimento. Por quê? Porque ele fez um rompimento sobre o topo anterior agora, ó. Sobre o topo anterior. E ele literalmente, esse candle já falhou. Ele já falhou. Ele não, tipo assim, era só um pullback e agora vai continuar. Não. Ele só vai fazer um pullback em cima do rompimento e vai embora. Não, ele já falhou. Pronto. Já falhou. Por quê? Porque ele já me deu um candle de falha, ele já rompeu o ponto aqui, já fez um candle de vendedor acima, ele já fez o candle vendedor falhando o topo anterior, que é este aqui, e esse daqui de trás, ok? Aí, nessa ocasião, você tem o back dele mesmo, nele mesmo aqui, ó, o próximo, perdão, para fazer puxada para baixo. Por quê? Porque aqui ele falha já daqui, do topo anterior e dessa máxima aqui. E aqui não, que estava dessa máxima tem corpo, tá, gente? Você está vendo que ele tem corpo aqui, ó. Esse candle tem corpo. Aqui estava fechamento. Por isso que eu falei que era aqui dentro, era um rompimento. Aqui tinha um fechamento. Aqui já é o corpo deles, ó. Como é o corpo deles, ele já pega e desce falhando, dá a retração e dá uma inição de baixa. Aí ele torna a fazer novo pullback, quer que eu lhe mostre? Vou mostrar, porque iniciante tem que saber, tem que saber, tem que saber. Aqui que era o fundo, né? Então ele faz essa entrada para cá, ó. Faz pullback, né? Porque com certeza a gente está com a fibra de baixa aqui primeiro, ó, para descer. Vez então não era para mim estar com a fibra de alta é essa, vamos lá. Vou botar ela aqui. Fibra de alta. Ora, a teoria de Dow, fibra de alta. Falha de topo, que é o que me interessa. Baixa, até no alvo aqui dos 50%. Joga para mim pullback de baixa. Esse pullback respeita o ponto? Respeita. Então, eu tenho primeiro isso aqui, ó. Aí, continuidade. Essa continuidade, se ela fosse quebrada nessa região e ficasse com lenga-lenga, aí você teria aqui o ponto de parada para fazer uma ignição zona para cima, beleza? Aí você vai ter que encontrar os formatos nessa região para você levar a movimentação para cima, tá? Aqui é aquelas duas fibras. Primeira, a falha, o pullback da falha, a continuidade da falha que foi confirmada. Belezinha? Então é isso, gente. Vamos lá. Estruturou o suporte, tentou romper, pegou aqui novamente esse ponto, passou direto, falhou, voltou como pullback, tentou fazer, né, essa máxima, fechamento para cima, não conseguiu. Deixa eu tirar esse fio para não atrapalhar. E eu vou já encerrar aqui o Candle a Candle com vocês, tá? Que é só para vocês degustar, só para vocês saberem o tanto que é gostoso, tá entendendo essas leituras aqui. Ó, vamos lá. Topo abaixo. Candle que falhou, ó, outro que falhou literalmente. Jogou, ficou debaixo. Pernada de continuidade para romper fundo. Por quê? Aqui fez um fundo antes de romper esse. Aí, quando ele faz a caixinha de baixa, consegue ver? Ele vem tentar romper fundo desse aqui. Possivelmente seria desse aqui também, né? Mas como ele fez trabalhar consolidação, ele não fez. O que ele fez? Ó, fez pullback de baixo, né? Não passou. O segundo, que era para fazer o rompimento, voltou para dentro, jogando o preço para cima.
E logo em seguida foi. Só se eu tivesse frescado aí, ele não iria, mas ele foi, né? Então, ele quis formar quase esses dois modelinhos aqui, só que o outro nem testou, né? Mais nada. Ficou dentro do suporte quando ele fez essa retração, não rompeu, e quando fez teste, ficou dentro de novo. Jogou para cima. Agora vamos romper topo. Qual? A gente só tem a do Kendall de base e o topo. Topo desse ponto. O outro lá de cima a gente já sabe que a gente teve uma falha lá. Pode ser que primeiro a gente tem que trabalhar essa região aqui. E o resto do dia aí, gente, também foi bem intenso, consolidado aí nesses pontos. Trabalhou só Kendo a Kendo, sem passar mais daqui por horas, ó. Ficou até, ó. Olha o tanto que demorou. Fez essa máxima, fez essa mínima. Andou o dia todo, a tarde toda, praticamente, ó. Pode olhar para os horários aqui. Tudo entre esses dois pontos. Ó, demorou. Demorou e só 5 e pouco da tarde que ele fez o rompimento, mas não saiu dessas duas linhas do 120, ó. Ou seja, não te dá movimentações, te dá chances, mas sem romper a região e fica aí trabalhando com essa briga aí bonitinha. Vamos botar no 120, ó, só para vocês verem o range que ele se formou. Então, as linhas não irei mudar, tá? Eu só quero ler aqui para vocês, porque eu já vou encerrar aqui o vídeo. E hoje a gente vai falar só do Dolinha, tá, gente? Só do Dolinha, tá? Ó, a abertura de hoje, ó, para você ver. Kendall usou um gatilho e ele trabalhou o 50 dele, somente a máxima dele e o 50 do pavio dele a tarde toda, ou seja, praticamente o dia todo, no final do dia, que deu um rompimentinho aqui bem fraquinho. Então, a gente tem uma movimentação forte de baixa, uma retração, uma falha, jogou o preço para dentro de um novo nível. Esse novo nível é o que eu estou falando que segurou, ó, segurou esse ponto, lateralizou aqui e a gente pode ter, né, talvez finalizar aí a sexta-feira com uma tentativa de voltar para cá, e for lá para o fundo rompido aqui, ou, né, como eu não comando os movimentos, ele venha falhar topo novamente, falha isso aqui e joga lá para baixo. Mas, assim, não tão longo, né? Que a gente está no 120. Mas como aqui, ó, virou um suportinho, pode ser que agora, da agora para frente, ele resolva vir fazer essa estrutura aqui, passar para esse ponto aqui. Então, deixo as linhas do jeito que está, beleza? Não é tão bem apertadinho assim, mas ele é bem amplo, né? Olha só, violinou aqui, tentando passar esse ponto aqui. Se não passar, como eu estou falando, né? Se não passar, ó, tem esses níveis aí, e corre risco de ir, né, trabalhar, fechar isso aqui, ou então perder esse ponto aí e vir para o fundão. Mas eu acho que pode ser que aconteça mais é a consolidação, né? Beleza, gente? Essas linhas são as mesmas, por devido a ele não ter saído daí, tá? Então, a gente mantenha o ponto. Só temos aí essa falha de fundo, o fundo acima, né? O pullback respeitando a região, não rompendo, e fechou o dia positivo, não quer dizer que ele não trabalhe novamente negativo, mas fechou o dia positivo, vamos ver se ele vai fazer alguma puxada para cá, na sexta-feira. Tá legal? Super aula aí de mini dólar. Vamos para o índice. O índice aqui, ó, 3 minutos também. Ó, a movimentação do dia aqui foi bem legal, mas olha o que ele fez aqui dentro dessa região, né? Ficou bem encarcadozinho, lateral. 120 minutos. Gosto de ficar assim, não, que eu gosto de ver mais a ampliação. 120 minutos, hoje, uma ignição de alto, né? Travou o preço até então. Vou colocar só para duplicar aqui a linha e vou colocar aqui, né? Deixa eu limpar. Porque se ele me deu os fechamentos aqui, deixa ele aí, bonitinho. Só para estar mais corinha dele aí. Só para ele dar uma travadinha nele aí. Jogou, fez uma falha para a gente. Ele fez essa movimentação aqui, eu comentei hoje lá no chat, né?
e que ele poderia dar uma projeção, deu a projeção, logo em seguida ele veio falhar essa projeção, né? Segurou como 50% dessa região, tentou fazer fundo novo, não conseguiu pela minha força vendedora da leitura. Depois ele fez, finalizou o dia fazendo, ou seja, finalizou o candle 5 aí, né, falhando. Para quem estava indo daqui, foi isso aqui, ó, pullback, quebrou a alta, né, fez um candle, mais uma vez por ele fez um range de não continuidade da alta. Por quê? Porque quando ele veio buscar o suporte, ele também pegou e fechou dentro acima. Então, quando ele fechou acima, era para estar fechando acima, mas com rompimento. Então, ele fechou negando. Quando ele fez o candle 4, ele fechou negando a continuidade e finalizou com o candle de baixa. Ou seja, essa movimentação assim não aconteceu e ele fez essa. Perfeitinha, né? Então, a mesma ignição que ele deu para cima, ele finalizou voltando com ela aqui para baixo. Agora, o que que a gente tem, gente? A gente tem a possibilidade de abrir falhando esse suporte ou o nosso suporte ainda aguentar a pancada, né? Ó, aqui esse rompimento ainda aguentar a pancada e puxar mais uma nova onda, né? Caso contrário, né, gente, ele faz uma puxada para baixo aqui. Vamos ver se tem outra definição melhor aqui no 30 minutos. Ele estava na sala comigo quando eu comentei, né, da falha de continuidade, que ele ia fazer uma retração de venda. Fez demorada para cacete essa movimentação de venda. Fez também uma falha de fundo, uma igniçãozinha forte aí. Logo em seguida, ele não deu a continuidade. Então, hoje foi o dia de consolidação dentro dessa região, dentro desse novo nível, ó. Olha o tempo que demorou para depois vir cá mais para baixo. Já que eu abro o zoom aí, deixo mais expandido para vocês estar por dentro aí da leitura. É muita linha, muito valor, porque eu não quero tirar as linhas para amanhã. Quero deixar elas aí até amanhã, tá? Dá um print aí, dá uma olhada, mas se você não tem relevância, as pontilhadas se referem, coloridas se refere ao 9 e ao 3 minutos. Então, quem não acompanhou no início aí da semana não vai estar apto a essa linha aí, não. Então, apenas a leitura. Gente, olha para você ver. Ele foi bem suado, bem sofrido. Tipo, a escadinha foi bem demorada, né? Mas fez a altinha para fazer. Fez aqui o gatilhão de baixa, fez a altinha, depois, ó, lateralizou, não rompeu mais nada e terminou o dia só testando aqui esse ponto. Então, por mais que ele falhou, não deu a continuidade, fez um retângulo de baixo, ainda tem isso aqui, ó, né? Como eu comentei, né? Então, a gente tem 50%, vai estar dentro da zona de briga ainda, sem romper nada. Ai, ai, sem rompimento a gente não tem nada, né? Ah, mas é amplo, precisa pegar muitos pontos, lógico. Então, a gente vai ter que seguir as consolidações, tá? Seguir consolidação é você trabalhar a movimentação da consolidação. Ou seja, fez falha, você entra, fez suporte, você entra, fez resistência, você entra, até mudar o nível desses pontos que ele está agora. Então, é isso, ó. Ignição zona de alta, voltou no rompimento, fez nova impulsão, fez a falha, entrou para dentro do movimento, fez pullback, consolidou aqui, ó. A partir desse tempo aqui ficou bem demorado. Eu encerrei com a galera, deixa eu ver aqui, foi mais ou menos, foi por aqui assim que eu encerrei o dia. Aqui é porque a gente está 9 minutos, mas foi aí que a gente encerrou o dia com eles, deixa eu ver. Aqui, meio-dia, né? Encerrei com a galera. E aqui a gente estava comentando sobre a possibilidade de continuar nada. Se não fizesse esse rompimento daqui, desses dois pontos, não mudaria nada. E, inclusive, deu ignição de baixa, mas logo em seguida, mesma coisa lá no dólar, né? Falhou, jogou para dentro, foi fazer topo novo, outra falha, veio buscar o suporte, que é aquele ponto que deu ignição de alta, jogou como pullback.
rompimento aqui, depois ficou acima, jogou como pullback, não passou dessa pernada de 50 aqui, ó, para você ver, ficou travado aqui, jogou ignição para baixo, pullbackão de baixo de rompimento, ignição de baixa, dentro da região de suporte ainda, devolveu bonitinho, deu aquele mesmo padrão aqui, ó, tem ele lá, ignição, pullback em cima e depois falha, por causa do topo anterior aqui, essa falha já foi devolvendo, e depois negou geral aqui e fez rompimento de fundo. Por quê? Falhou de novo dentro do topo anterior e já foi dando confirmação de falha, porque já tinha feito um pullback. Então é isso, gente. O que temos para amanhã? Rompimento dessa consolidação fica legal, fica dentro dela da movimentação. A gente pode, vamos ver se amanhã eu abro aí o mercado com vocês até a meio-dia, né? A gente está acompanhando aí o andar dessa movimentação que aconteceu, porque agora vai depender do gap para mim. E a gente vai ter suporte? Vai ter algum suporte aqui nesses pontos, resistência nesses pontos, lá para cima, né? Aqui nesses pontos e nesses pontos aqui. Né, ó? Resistência, 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 o suporte que pode ser devolvido. Aqui tem né, essa briga de suporte aqui. Aí depois esse aqui, né? Tem só uma travinha aqui, mas relevante esses pontos. Por quê? Porque está dentro da região e quando ele está feito um rompimento, eu fico mais felizinha para falar para vocês. Caso contrário, dentro da região, a gente vai acompanhar só o manejar do movimento aqui nesses pontos, né? Para baixo, para cima, ou já falhando aqui também, joga tudo, dependendo do gap, né? Joga para cá, ou passa daqui e já vai embora lá para cima. Eu preciso do gap amanhã para confirmar uma movimentação melhor, porque ele está com falha de topo, mas em cima de um nível, né? Trabalhando, tipo assim, falha do topo em cima do nível, só se o gap fizer falha do nível, para a gente estar mudando o olhar. Beleza, galerinha? Deixa o like, não esquece de deixar o like para mim, compartilha e se inscreve nos nossos canais, se inscreve no Arena Fractal e não deixa de ir lá no meu Instagram, se inscreva também, beleza? Tchau, tchau, conto com vocês.